Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje eu vou fazer a correção dos exercícios de 1 a 6 que ficaram para essa etapa, de atividades. Já quero deixar claro que eu vou resolver os exercícios de forma bem detalhada, de forma bem tranquila, tá? E vocês vão acompanhando aí com o que vocês fizeram, para ver onde vocês estão acertando e onde estão errando, tá? Os exercícios estão aqui do lado, tá? O livro está aqui do lado, eu vou pegar os exercícios aqui do livro e vou resolver agora com vocês. Número 1. Resolva os sistemas a seguir utilizando o método da substituição. Então, só uma breve recapitulação aqui. Na outra aula, nós vimos os sistemas de equações e nós vimos 3 métodos. Método da adição, método da substituição e o método da comparação. Então agora, nesses exercícios, alguns ele pede para resolver por um método específico e alguns ele deixa em aberto, tá? Então o exercício 1 ele pede pelo método da substituição. O 1 tem o A e o B. Exercício 2 ele pede pelo método da adição. E o exercício 3 ele pede pelo método da comparação. O 4, 5 e 6 ele deixa aberto. Um outro esclarecimento também, aqui eu estou num quarto, tá? Meu filho está lá embaixo, minha esposa está lá embaixo, tá? A porta está fechada, sem barulho. Esse barulho que vocês estão ouvindo de forma alta aí, é o vizinho trabalhando ali em alguma construção e às vezes tem um cachorro aqui do lado. Mas aqui tá silêncio, tá bom? Então vamos lá. Resolva os sistemas a seguir utilizando o método da substituição. A. O item A, 1A, ele é da seguinte forma: x menos 4y igual a menos 8, x menos 4y igual a menos 8, 3x mais y igual a 15. Eu vou fazer assim mesmo, bem grande, sem economizar espaço, tá? Do jeito que deve ser. Para resolver exercício de matemática, a gente não pode querer ficar economizando espaço, essas coisas, não. Tem que fazer bem grande aí. Vamos lá. Ele pede pelo método da substituição. Então, vamos só relembrar qual é o método da substituição. É aquele que nós isolamos uma das variáveis, uma das letras, e aplicamos na outra equação. Um sistema de equações aqui com duas incógnitas, nós teremos duas equações. Ó. Temos as duas incógnitas, também chamadas de variáveis, né? Então a gente vai escolher uma das equações e nela nós vamos isolar uma das letras. Esse que é o método da substituição. Professor, qual que eu escolho? A primeira equação, a segunda? Você escolhe a que você quiser. No final o resultado é o mesmo, tá? Você pode escolher a equação que você quiser. Eu vou escolher a primeira. Então, na primeira equação aqui, eu vou deixar o x sozinho. E como que eu faço para deixar o x sozinho? X é igual a menos 8. O menos 4y, que está do mesmo lado que o x, eu passo ele para o outro lado. Se ele está negativo, tá? Operação de subtração, ele vai para o outro lado com a operação inversa, que é a adição. Então ele vai positivo. É o que a gente costuma falar, tá positivo, vai negativo, tá negativo, vai positivo. É isso que nós fazemos. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Agora, na equação de baixo, nós vamos reescrever a equação, só que no lugar do x, nós não colocaremos x, colocaremos menos 8 mais 4y, da mesma maneira que eu expliquei na aula passada. Então vai ficar 3, que multiplica. Ó, no lugar do x eu vou colocar tudo isso aqui. Menos 8 mais 4y. Fecho parênteses, mais y igual a 15. Esse que é o método da substituição, tá? Onde eu isolo uma das letras, ou variáveis, ou incógnitas, podemos chamar de qualquer um desses nomes, e aplico na outra equação. Quando eu faço isso, eu trabalho apenas com uma letra. Pode ver, aqui eu só tenho y. Então eu vou descobrir o valor do y, depois eu volto, substituo para descobrir o valor do x. O 3 é positivo, quando não tem sinal é
porque é positivo, mais 3 que multiplica menos 8, menos 24. Mais 3 que multiplica mais 4y, mais 12y. Continua. Mais y igual a 15. Uma equação simples do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. 12y mais y, isso vai dar 13y, igual a 15. O 24 está negativo, ele vai para o outro lado, positivo. 13y igual 15 mais 24, 39. Y é igual a 39 dividido por 13. Y igual a 3. Então, no que consiste o método da substituição? Consiste em trabalharmos apenas com uma letra, porque assim a gente consegue encontrar o valor dessa letra, voltar, substituir na equação aqui em cima, onde nós isolamos, e descobrir o valor da outra letra. É só isso. Então agora, nessa equação aqui, no lugar do y, eu vou colocar o número 3. Então vai ficar x igual menos 8 mais 4 vezes 3. X é igual menos 8 mais 12. Por que mais 12? 4 vezes 3, 12. X é igual, devo 8, tenho 12 para pagar, vai sobrar 4. Então, o sistema está resolvido. X igual a 4 e y igual a 3. E acabou. Tá? Vir aqui e resolver aqui atrás o 1b, que também é pelo método da substituição. Então, 2x mais y igual a menos 1. Então, 1b. 2x mais y igual a menos 1. X mais 5y igual a menos 23. X mais 5y igual a menos 23. Tá? Essas são as nossas duas equações. Vamos resolver por qual método? Pelo método da substituição, porque ele pede o exercício 1, o A e o B, para resolver por substituição. Então vamos lá. Vou escolher uma das equações e isolar uma das letras. Vou escolher a primeira equação também. Poderia escolher a segunda, tanto faz. Vou escolher a primeira. Vou deixar o y sozinho dessa vez. Y é igual a menos 1. 2x vai para o outro lado, já que o y vai ficar sozinho. Ele está positivo, então ele virá negativo. Então, já isolei o y. Ele vale menos 1 menos 2x. Na equação de baixo, onde eu tiver o y, eu não vou colocar y, vou colocar menos 1 menos 2x. Vai ficar x mais 5, que multiplica. Ó, no lugar do y, vou colocar isso aqui. Menos 1 menos 2x. Tudo isso igual a menos 23. A gente prossegue a solução. X, 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes menos 2x, menos 10x. Tudo isso igual a menos 23. Certo? Então vamos lá. Tenho 1x, devo 10x, menos 9x, igual a menos 23. 5 está negativo, ele vai para o outro lado com a operação inversa. Menos 5, mais 5. Menos 9x é igual a menos
18. Por que menos 18? Eu devo 23 e eu tenho 5 para pagar. Vai ficar faltando 18. X é igual a menos 18 dividido por menos 9. X é igual a menos dividido por menos dá mais, regra de sinal. 18 dividido por 9, 2. Então, x vale 2. Já encontramos o valor do x. E agora nós vamos encontrar o valor do y. Aqui, onde nós isolamos, vamos substituir o x por 2. Vamos lá? Y é igual a menos 1 menos 2 vezes 2. Olha aqui, o x não vale 2, substituindo no lugar do x. Y é igual a menos 1, primeira multiplicação, né? Menos e mais menos, na multiplicação, 2 vezes 2, 4. Y é igual a devo 1, devo 4, então eu devo 5. Achamos o valor do y. Então, nesse sistema aqui, o x vale 2 e o y vale menos 5. Tá? Resolvi passo a passo, em detalhes, da mesma maneira que foi explicado na aula. Tá? Vamos para o próximo. O próximo também é um sistema, né? Resolva os sistemas a seguir utilizando o método da adição. Agora ele pede para a gente resolver o sistema pelo método da adição. Só uma dúvida que pode ficar, pessoal. Se eu resolver um sistema por adição, substituição ou comparação, o resultado vai ser sempre o mesmo, porque é o mesmo sistema. O método de resolver é que muda. É como se você fosse fazer uma viagem de Pinhalzinho a, deixa eu ver, a Salvador. E uma pessoa vai por uma rodovia, a outra vai por outra, dá uma volta maior, e a outra vai por outra que dá uma volta maior ainda. Só que a chegada vai ser a mesma, a chegada vai ser em Salvador. Então é mais ou menos assim. O método de fazer, o método de resolução que muda, mas o resultado é o mesmo, tá? Então, pelo método da adição, vamos lá. 3x mais y igual a 5, agora é o 2a. 3x mais y igual a 5. X mais 3y igual a menos 1. X mais 3y igual a menos 1. Deixa eu ver se está mais ou menos enquadrado aqui. Dá para enxergar bem? Dá. Então vamos lá. O método da adição é aquele método onde a gente procura deixar as variáveis, tá? As mesmas variáveis, por exemplo, ou x ou y, com o mesmo coeficiente com sinal trocado. Nossa, professor, o que é isso? Por exemplo, eu tenho aqui 3x. Para eu conseguir eliminar, eu teria que ter embaixo menos 3x. Por quê? Eu teria a mesma letra, certo? X, o mesmo número com sinal trocado. Em cima 3, embaixo menos 3. Aí eu conseguiria eliminar. Se fosse 5x em cima, eu procuraria menos 5x embaixo. Se fosse mais 12y em cima, eu procuraria menos 12y embaixo. Eu tenho que ter a mesma letra, tá? Tem que ser a mesma letra, com coeficientes com sinais trocados, tá? Mas o mesmo número. Então, se embaixo é 3y, aqui eu precisaria de menos 3y. Se for 200y, eu precisaria de menos 200y. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para que isso aconteça. Bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu pego uma equação, a de cima ou a de baixo, e multiplico toda a equação, ó, presta atenção no que eu falei, a de cima ou a de baixo, não a de cima e a de baixo. Eu pego uma equação e multiplico toda ela por um mesmo número, não altera a equação. Isso que é interessante. Isso é uma coisa que nós podemos fazer. Olha que interessante, aqui eu tenho 3x, embaixo eu tenho apenas o x.
Para mim seria interessante eu ter aqui embaixo menos 3x, porque aí eu poderia cortar. Então a gente pode fazer isso, só que por partes. Qual é a primeira parte? Qual é o nosso primeiro passo? Eu vou pegar a equação de baixo e multiplicar toda ela por 3. Professor, eu posso fazer isso? Posso, desde que eu multiplique toda a equação. Eu não posso multiplicar só o x e não multiplicar o resto. Aí alteraria tudo. Eu posso multiplicar toda a equação. Então o que eu vou fazer? A primeira aqui eu vou copiar exatamente do jeito que está. 3x mais y igual a 5. A equação de baixo, eu vou multiplicar toda ela por 3. Olha o que vai acontecer. 3x, né? 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 3y, 9y. 3 vezes menos 1, menos 3. Professor, mas eu tenho números diferentes. É verdade, você tem números diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Por que representa a mesma quantidade, representa a mesma coisa? Porque eu multipliquei todo mundo. Isso eu posso fazer. Tá, e agora, professor? Você acabou de explicar que eu teria que ter o mesmo coeficiente, só que com sinais trocados. Eu tenho o mesmo coeficiente aqui, ó, no x, mas eu não tenho sinais trocados. Uma outra coisa muito interessante que nós podemos fazer. Nós podemos trocar os sinais. Podemos, professor? Podemos. Isso estava na explicação na outra aula, além da explicação do livro. Mas de que forma? Eu posso trocar o sinal, eu escolho uma equação, vou escolher de baixo, eu estou trabalhando com ela, né? Desde que eu troque o sinal de todo mundo. Então vocês perceberam, ó, o macete, ó, o segredo. Eu posso multiplicar todo mundo, posso não, devo, né? Multiplicar todo mundo pelo mesmo número. E quando eu for trocar o sinal, eu devo trocar o sinal de todo mundo também. Então, quem é positivo fica negativo. Quem é negativo fica positivo. 3x era positivo, fica menos 3x. Mais 9y era positivo, fica negativo, menos 9y. Menos 3 era negativo, então fica positivo, fica mais 3. Como é mais, eu não preciso colocar o sinal de mais. Então, para fazer o método da adição, quando não dá para fazer direto, que foi um dos exemplos que eu mostrei na outra aula, a gente fazendo direto, eu faço dessa forma. Multiplico todo mundo por algum número e, se necessário, eu troco o sinal de todo mundo, tá? Porque às vezes não é necessário, por um motivo ou outro. E agora a gente faz o método da adição. Adição que significa somar, né? 3x menos 3x, eu corto. Se eu tenho 3x e perco 3x, fica zero. 1y menos 9y, isso dá menos 8y. Igual a 5 mais 3, 8. Y é igual a 8 dividido por menos 8. Y é igual a menos 1. Regra de sinal, mais e menos, menos. 8 dividido por 8, 1. Resposta, menos 1. Já encontramos o valor do y. É passo a passo, são nos detalhes, pessoal. É só seguir direitinho que dá certo. Com certeza vocês assistiram a videoaula mais de uma vez. Com certeza vocês estão estudando e praticando todos os dias, porque se deixar para fazer na última hora não dá certo. Então, tenho certeza que vocês estão estudando matemática aí todos os dias, conferindo esse vídeo, conferindo outros vídeos, conferindo os exemplos do livro. Então, com certeza, estão conseguindo fazer. Agora eu vou escolher uma das equações, qualquer uma, vou escolher essa primeira aqui, ó. No lugar do y, vou colocar o menos 1. Vamos ver o que acontece? Vou fazer aqui mesmo. 3x mais y igual a 5. No lugar do y, vamos colocar o menos 1. 3x menos 1 igual a 5. 3x igual a 5 mais 1. Está negativo, passa positivo. 3x
igual a 6. X igual a 6 dividido por 3, x igual a 2. Resolvemos o exercício. X vale 2 e o y vale menos 1, certo? Pelo método da adição. Vamos para o próximo. O próximo sistema é 5x mais y igual a 14. Então, 2b. 5x mais y igual a 14. 7x mais 3y igual a 42. 7x mais 3y igual a 42. Não sei se o fone está aparecendo aqui, mas se tiver não tem problema. O importante é o conteúdo aqui. Então vamos lá, pelo método da adição, já sabemos o que nós temos que fazer, né? Deixar com os mesmos coeficientes, tá? Ou x ou y, eles terão os mesmos coeficientes, com sinais opostos, com sinais contrários. Aqui também é mais fácil eu multiplicar a equação de cima por 3, ó, porque eu já tenho 3y. Se eu multiplicar por 3, né, vai ficar com 3y em cima e 3y embaixo, e depois eu troco o sinal. Porque ó, do 5 eu vou multiplicar por quanto para dar 7? Tá? Teria que multiplicar por 1,4, aí ia complicar mais, né? Então vamos lá, eu vou pegar a equação de cima e multiplicar por 3. Então, equação de cima, multiplicar por 3. A de baixo eu vou copiar do jeito que está. Então, vou fazer aqui do lado. 15x mais 3y igual a 42. A equação de baixo eu vou deixar exatamente do jeito que está. Não vou mudar nada. Certo? Tá, e agora? E agora eu preciso que elas tenham o mesmo coeficiente, no caso 3, só que com sinais opostos. Então, uma delas eu vou trocar o sinal de todo mundo em uma das equações, como nós fizemos no outro exercício. Como eu já estou na de cima, eu vou continuar com a de cima. Então, eu vou fazer assim, ó. Trocar o sinal de todo mundo. Menos 15x menos 3y igual a menos 42. E embaixo eu não vou mexer nada. Vai ficar exatamente do jeito que está. Agora sim, quando eu tenho o mesmo coeficiente com as mesmas variáveis, no caso com o y, com sinais opostos, eu faço o método da adição, que significa somar. Né? Menos 15x mais 7x, isso vai dar menos 8x. Vamos lá. Menos 3y mais 3y, eu corto. Igual menos 42 mais 42, isso dá zero. É simples, pessoal. Quando você pega o jeito, quando você faz passo a passo, como eu disse, quando você assiste o vídeo algumas vezes, tal. Então, menos 8x é igual a zero. X é igual a zero dividido por menos 8. Zero dividido por qualquer número é zero. Se eu não tenho nada, se eu dividir entre 30 pessoas, é nada para cada um. Tá? Se eu não tenho nada, dividir entre 200 é nada para cada um, é zero para cada um. Já encontramos o valor do x. E como que eu faço para encontrar o valor do y? Escolho uma das equações, vou escolher a primeira ali, ó. Copio a equação. Posso escolher qualquer uma delas, tá? Qualquer uma delas dá certo. E no lugar do x eu vou colocar o zero. 5 vezes 0 mais y igual a 14. 5 vezes 0, 0, mais y igual a 14. 0 mais y, nada mais y, próprio y.
y igual a 14. Encontramos o valor do x e o valor do y. X vale 0 e o y ele vale 14. Certo? Então, resolvemos o A e o B. Vamos para o exercício 3. O 3 ele pede o método da comparação. Então, é um sistema também. Nós temos o A e o B. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Tá. Estamos com 25 minutos de vídeo aí, mas por quê? Não é que as contas são demoradas, é que eu estou resolvendo com o máximo de detalhes para vocês acompanharem pela resolução de vocês, para ver onde vocês estão acertando, onde estão errando e corrigindo. Tá bom? Então vamos lá. X mais y igual a 8. 3A. X mais y igual a 8. X mais 3y igual a 14. X mais 3y igual a 14. O que consiste o método da comparação? Ele é parecido com o método da substituição, só que na substituição nós isolamos a letra em uma das equações. No método da comparação nós isolamos a mesma letra nas duas equações. Então, posso isolar qualquer uma delas, ou eu isolo o x nas duas equações, ou eu isolo o y nas duas equações. Eu escolho por isolar o x. Então, o x isolado na primeira equação, o y vai para lá, x é igual a 8 menos y. Tranquilo. Agora eu vou isolar na segunda equação, o 3y que vai para lá. X é igual a 14 menos 3y. Professor, e agora? O que eu faço depois que eu isolo o x nas duas equações? Depois que eu isolei, né, o x nas duas equações. Muito simples. Se eu disse que o x é igual a 8 menos y e também o x é 14 menos 3y, eu faço que isso é igual a isso. E tem sentido, né? Vou mostrar para vocês agora porque que tem sentido. Esses aqui, os dois é o mesmo que é o x, tá? O x é igual a isso. E o x é igual a isso. Então, consequentemente, se o x é igual a isso e o x é igual a isso, esse é igual a esse. E até, se eu não me engano, eu dei esse exemplo na outra aula, é como se fossem trigêmeos. Imagina um trigêmeos, João, Pedro e José. Se João é igual a Pedro e João é igual a José, consequentemente, Pedro é igual a José. Tá? Assim que funciona. Então vamos lá. Uma equação simples do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Cada vez que uma letra ou um número vai de um lado para o outro, vai com a operação inversa. O menos y vai continuar aqui, então continua com o mesmo sinal. 3y está no segundo membro, vai vir para o primeiro, vem com a operação inversa. Inverso da subtração é a adição, que é a mesma coisa. 14 continua da maneira que está. O 8 está no primeiro membro, vai para o segundo, operação inversa. Se ele está positivo, ele vai negativo. Devo 1y, tenho 3y para pagar, sobra 2y. Igual 14 menos 8, 6. Y é igual a 6 dividido por 2. Y igual a 3. Já encontramos o valor do y. E agora, como eu faço para encontrar o valor do x? Eu posso substituir aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. É a mesma coisa, pessoal. Por exemplo, isso e isso aqui é a mesma coisa escrito de uma forma diferente. Isso e isso aqui é a mesma coisa escrito de uma forma diferente. Aqui, o y está deste lado. Aqui, o y está do outro lado. Tá? Mas ele estava positivo, ele veio negativo. É a mesma coisa escrito de uma forma diferente. Há um outro exemplo que eu posso dar. É como se eu tivesse R$1. Eu posso ter R$1 com uma moeda de R$1,
ou com 2 moedas de 50 centavos, ou com 4 moedas de 25 centavos, ou com 10 moedas de 10 centavos, ou com 20 moedas de 5 centavos, ou com 100 moedas de 1 centavo, eu tenho a mesma quantidade de dinheiro, só muda a forma que eu tenho. Vamos lá, vamos escolher qual aqui. Tanto faz, vou escolher essa aqui, ó. Escolher essa aqui. Então, x igual a 8 menos y. Poderia escolher qualquer uma delas, tá? Então, o y vale 3. X é igual a 8 menos 3. X igual a 5. Encontramos o valor do x. X vale 5 e o y vale 3. E resolvemos pelo método da comparação. Vamos para o B. O B, eu sei que alguns viram aí, nossa, mas quando eu isolei, deu um trabalho aqui, deu uma fração, é só seguir as regras que nós já estamos acostumados e dá tudo certo. Vamos lá? 5x menos y igual a 14. 5x menos y igual a 14. 7x menos 3y igual a 42. 7x menos 3y igual a 42. Vamos lá, a mesma coisa que nós fizemos aí, vamos escolher primeiro uma letra para isolar. E qual letra que nós vamos isolar? Eu acho que está mais interessante a gente isolar o y, porque se a gente passar o y para lá, olha como que fica. 5x, tá? Vou passar o 14 para cá. Menos 14 é igual, vou passar o menos y para lá. Tá negativo, vem positivo. Então, 5x menos 14 é igual a y. O que eu fiz? Eu apenas passei o y para lá e o 14 para cá. Tá? Eu posso passar de um lado para o outro, sempre respeitando a regra. Toda vez que uma letra ou um número passa para um outro membro de uma equação, ele vai com a operação inversa. Olha aqui, o 14 estava positivo, veio com a operação inversa, negativo. O y estava negativo, foi com a operação inversa, positivo. Tá? Então aqui eu já isolei uma das variáveis. Agora nós temos que isolar a outra variável. Tá? Isolei a variável y na equação de cima, como é comparação, vou ter que isolar o y na equação de baixo. Vou passar o 42 para cá e vou passar o menos 3y para lá. Tá? Estou isolando aqui, ó. Como que fica? 7x menos 42 igual, tá negativo, vai positivo. Ô professor, mas o senhor falou que ia deixar o y isolado, tem um número junto com ele. É verdade, bem observado. Quem observou isso aí, muito bem observado. Então esse número que está multiplicando o y, ele vai ter que ir para o outro lado. Tá? Só que ele está multiplicando. Qual é o inverso da multiplicação? Quem lembra aí? Vamos dar um tempinho aí para vocês. Isso mesmo, é a divisão. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o y na equação de baixo, isolado, fica 7x menos 42 sobre 3. Então, nessa equação, isolando o y, fica dessa forma. Nessa equação, isolando o y, fica dessa forma. Como é o método da comparação, eu tenho que isolar a mesma letra em cima e embaixo. Então, agora eu faço o quê? Lembra do exemplo que eu dei dos 3 irmãos gêmeos? Se o y é igual a isso e o y é igual a isso, consequentemente, isso é igual a isso. 7x menos 42 sobre 3, que é igual a y, e o y é igual a 5x menos 14, aí eu igualo os dois. E agora, como que eu vou resolver aí? Tem fração, tem... Tranquilo, pessoal, tranquilo, tá? Quando eu tenho fração, o que que eu faço? Quem lembra? MMC, para ficar tudo com o mesmo denominador. MMC entre 3 e 1 é o 3.
Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Já fizemos isso. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 7x, 7x. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 42, menos 42. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5x, 15x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 14, menos 42. Como eu já calculei o MMC aqui, resolvi dos dois lados, eu posso cortar. Então, isso é igual a isso. Continuando. 7x menos 42 é igual a 15x menos 42. Equaçãozinha do primeiro grau, né? Letra de um lado, número do outro. 7x menos 15x é igual a menos 42. Aqui está menos 42, ele vai para o outro lado, mais 42. Menos 8x igual a zero. X é igual a 0 sobre menos 8. 0 dividido por qualquer coisa, nós já vimos isso hoje, hein? É 0. X igual a 0. Escolhemos uma das equações aí para substituir, vou escolher essa aqui, ó. No lugar do x, vamos colocar o 0. 5 vezes 0 menos 14 igual a y. 5 vezes 0, 0. Menos 14 igual a y. 0 menos 14, menos 14 igual a y. Menos 14 igual a y, como duas coisas são iguais, não importa quem vem na frente. Então eu posso colocar y igual a menos 14. Já encontramos o valor do x e o valor do y. Ah, essa é mais difícil. Não, não é nada mais difícil. É o mesmo processo, só tem que ser feito com mais calma. Estou fazendo aqui de forma detalhada. Com certeza, além dos exemplos do livro e dos exemplos que eu dei na aula, vocês pesquisaram outras fontes, com certeza, para ter mais exercícios para fazer. Com certeza, alguns alunos aí buscaram até mais exercícios aí na internet para fazer, para praticar, porque é assim que a gente aprende, tá bom? Ainda faltam mais 3 exercícios aí, o 4, 5 e o 6. Então vamos lá. Os exercícios 4, 5 e 6, ele deixa nós resolvermos pelo método que nós quisermos, tá? Entretanto, nós temos que montar os exercícios. Os exercícios eles não vêm pronto, nós temos que montar, tá? Então vamos lá. Usando uma corda de 120 centímetros de comprimento, 2 alunos formaram uma figura que lembra um retângulo. A medida do lado maior é o triplo da medida do lado menor. Determine a medida de cada lado do retângulo. Olha que interessante. Vamos desenhar um retângulo aqui só para ver como ele disse que lembra um retângulo, tal. Exercício 4. Um retângulo é mais ou menos dessa forma. Então vamos chamar as medidas de x e y. Então, se aqui é x, aqui é x, aqui é y e aqui é y. Assim que é um retângulo. Então vamos lá. Olha o que ele diz. Que as medidas lembram um retângulo e somando dá 120 centímetros. Então ele está dizendo que se eu somar essas 4 medidas aqui, eu somando elas, dá 120 centímetros. Então ficaria assim. X mais y mais x mais y, 2x mais 2y igual a 120. X mais y mais x mais y. Então, 2x mais 2y igual a 120. E ele fala também que uma das medidas é o triplo da outra medida. Então, eu posso colocar aqui que x é igual a 3y. E o sistema está formado. Só isso, professor? Só isso? Nós atribuímos aqui para as medidas do retângulo o x e o y. Então ficou dessa forma.
Ah, professor, qual método é para resolver? Ele fala que pode resolver, eu falei, né, inclusive na outra aula, como ele não dá um método, nós podemos resolver pelo método que nós quisermos. Aqui eu vou resolver pelo método da substituição. Por quê, professor? Porque aqui já está substituído. X igual a 3y. O x já está isolado. Eu só vou substituir na outra equação. Eu vou escrever a equação de cima, tá? E onde tiver x, eu vou colocar 3y. Muito simples. 2 vezes 3y mais 2y igual a 120. 2 vezes 3y, 6y mais 2y igual a 120. 6y mais 2y, isso dá 8y, igual a 120. Y é igual a 120 dividido por 8. Y é igual, fazendo a conta aí no canto do caderno, 15. Ah, como eu faço para descobrir o valor do x? Substituo em qualquer uma das equações. Qual que você vai substituir, professor? Eu vou substituir na de baixo, né? X igual a 3y, já está isolado, tá bem tranquilo aí pra gente. Y é igual a 15. Então, x é igual a 3 vezes 15. X é igual a 45. Então, a pergunta é, determine a medida de cada lado do retângulo. Então, a medida dos lados são 15 centímetros. Opa, vou fazer mais bonitinho aqui o cm. Vamos lá. 15 centímetros e 45 centímetros. Então, onde nós temos o y, 15 centímetros. Onde nós temos o x, 45 centímetros. E acabou, bem tranquilo. Esses exercícios que nós temos que montar a equação para resolver, nós temos que prestar bastante atenção, viu, pessoal? Então, quando é só resolver, é mais tranquilo, né? Já está o sistema pronto, a gente só vai e resolve. Aqui não, nós temos que ler várias vezes, tá? A gente tem que ler várias vezes, fazer vários exercícios aí. Como eu disse, eu sei que vocês buscaram outros exercícios aí também para fazer, para praticar. A gente busca vários exercícios e aos poucos vai se tornando mais simples, tá? Vamos lá para o nosso quinto, tá acabando, falta só o 5 e o 6. Em uma lanchonete, o sanduíche custa R$3 a mais que o suco de laranja. Para comprar 2 sanduíches e 3 sucos, foram gastos R$14,50. A. Qual é o preço do sanduíche? B. Qual é o preço do suco de laranja? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos ter que atribuir uma letra para o sanduíche e uma letra para o suco de laranja. Eu vou atribuir X para o sanduíche. Então, sanduíche vai ser X. E Y vai ser o suco de laranja. Por quê? Toda vez que ele falar em sanduíche, eu sei que eu vou utilizar a letra X. Toda vez que ele falar em suco de laranja, eu sei que eu vou utilizar a letra Y. E aí eu leio o exercício novamente. Em uma lanchonete, o sanduíche custa R$3 a mais que o suco de laranja. Essa parte aqui é muito interessante. Eu vejo muita gente errando, principalmente em concurso público, em prova da ETEC. Como ele está dizendo que o sanduíche custa R$3 a mais que o suco de laranja, as pessoas vão e colocam X mais 3 igual a Y. X é o sanduíche. E está errado, tá? O correto é X é igual a Y mais 3. Aí tem gente perguntando, não, professor, ele está falando que é o sanduíche que custa mais. Por que o mais 3 está do outro lado? Exatamente. Se é o sanduíche que custa mais, R$3 a mais, o que nós estamos mostrando aqui? Que se eu pegar o preço do suco e aumentar em R$3, vai chegar no preço do sanduíche. Olha a sacada aí. E muita gente faz ao contrário. A pessoa monta X mais 3 igual a Y, porque o sanduíche custa R$3 a mais. Quando o correto é você aumentar em R$3 o preço do suco para ser igual ao preço do sanduíche. Isso aqui é uma das coisas que as pessoas mais erram, tá? E já montamos a nossa primeira equação. E a segunda equação?
quando ele diz que 2 sanduíches e 3 sucos custam R$14,50. Então, 2 sanduíches mais 3 sucos custam um total de R$14,50. Então, agora sim nós montamos o nosso sistema. O que nós vamos fazer? Por qual método vamos resolver? Mais uma vez, o método da substituição, porque o x já está isolado aqui, ó. X igual y mais 3. Então, no lugar do x, na equação de baixo, nós vamos colocar y mais 3. 2 que multiplica y mais 3 mais 3y igual a 14,50. Aplicando a distributiva aqui, 2y mais 6 mais 3y igual a 14,50. Certo? Vamos continuar? Então, vamos lá. 2y mais 3y, isso dá 5y, igual a 14,50 menos 6. Ó, tá positivo, vem para cá, negativo, operação inversa. 5y é igual a 14,50 menos R$6, isso vai dar 8